Salve salve galera, aqui quem fala é o MDDS Teoria e hoje estou aqui para continuar com a segunda parte da teoria de como treinar o seu dragão. E antes de iniciar a teoria, eu vou avisar que o link do meu servidor do Discord tá na descrição para nos podermos trocar uma ideia. Bom, dado esse pequeno aviso, vamos para a teoria. Havia-se passado alguns dias depois que o grito da morte apareceu em Berk. Eu consegui domar, mas por ele ter um temperamento difícil ele foi para uma outra ilha perto de Berk. Eu estava voando em volta de Berk, apenas relaxando, quando eu vejo o soluço de longe vindo na minha direção. Quando ele chega perto de mim ele fala: Loki, vamos fazer uma missão de reconhecimento de uma ilha aqui perto, quer ir? Eu falo: e você ainda pergunta? É lógico que eu vou com vocês. Soluço faz uma cara de poker e fala: porque eu ainda pergunto sendo que a resposta é óbvia. Eu e o Soluço vamos voando até onde estão os outros cavaleiros de dragão. Quando eu chego lá eu falo: pra qual ilha nos vamos? O Soluço fala: alguns vikings encontraram uma ilha perto de Berk e meu pai está querendo expandir Berk para lá, pois a ilha é muito grande e será utilizada para treinar novos dragões e também novos cavaleiros de dragões, e ele nos deu essa missão de reconhecimento. Eu falo: essa ideia é muito interessante, mas e se naquela ilha tiver alguma espécie nova de dragão? O Soluço fala: é justamente por isso que o meu pai nos mandou para a missão, para descobrirmos se tem uma espécie de dragão nunca vista antes, mas se naquela tiver uma espécie nova de dragão nós podemos o treinar. Depois de conversar mais um pouco sobre a nossa missão, nós voamos até a ilha que era bem perto de Berk. Quando nós chegamos na ilha, nós vemos que era uma ilha muito parecida com Berk e também que parecia não ter nenhum dragão lá. O Soluço fala: agora que nós chegamos aqui vamos nos dividir e procurar alguns possíveis dragões e também lugares para construir a academia de dragões. Astrid e eu vamos para o sul, Melequento e Perna de Peixe vão para o oeste, Cabeça Dura e Cabeça Queen para o leste, o Loki vai para o norte. Nós concordamos com a cabeça e eu vou até o norte da ilha que era bem calmo e tinha uma paisagem bonita. Mas essa calma foi interrompida por um rugido de dragão que quando nós olhamos de onde era o rugido era de um espectro da areia, um dragão muito parecido com o Fúria da Noite, mas que era parecido com a areia e se camuflava nela. Eu tento me aproximar, mas o espectro da areia dispara uma bola de areia em chamas que quase me atinge, mas o Tempest desvia no último segundo e dispara um raio na cabeça do espectro da areia que o deixa um pouco atordoado, mas que logo recobra a consciência e dispara novamente a bola de areia em chamas, mas que dessa vez acerta o Tempest, que quase cai por causa do dano causado, mas que consegue continuar voando e dispara vários raios na cabeça do espectro da areia que vai desmaiado. Eu pego o espectro da areia antes dele cair no chão e começo a cuidar dele antes dele acordar e uso a minha habilidade nele e o domo. Depois de um tempo o espectro da areia acordar um pouco assustado e se afasta de mim, mas ele vê que eu estava cuidando dele e que havia alguns peixes ao seu lado para ele se alimentar. Ele se aproxima desconfiado, mas come os peixes rapidamente e depois se aproxima de mim lentamente. Eu coloco minha mão sobre seu focinho para demonstrar que não era um inimigo dele, mas que estava ali para o ajudar a se recuperar da luta, já que ele estava meio paralisado pelos raios que o tinha acertado. Depois de um tempo a paralisia dele sumiu e eu junto do espectro da areia voamos voar ao centro da ilha onde o Soluço havia dito que era para ir para lá depois de terminamos de explorar a ilha. Quando eu chego lá todos já haviam chegado e o Perna de Peixe fala: Loki, que dragão é esse? Eu falo: é um espectro da areia. É um dragão parecido com o Banguela, mas que ao invés de disparar plasma dispara bolas de areia endurecidas. O Perna de Peixe começa a analisar fascinado pelo novo dragão descoberto e que esse dragão poderia desvendar alguns mistérios sobre o Fúria da Noite. Eu falo: Soluço, na sua exploração você encontrou alguma coisa? O Soluço fala: eu não encontrei nenhum dragão, apenas esse sino. Ele me entrega um sino e eu falo: você encontrou um sino de Frey? Todos falam ao mesmo tempo: sinos de Frey. Eu falo: sim, esse é um sino de Frey. De acordo com as lendas só existem 3 sinos de Frey no arquipélago e que quando os 3 são tocados juntos acordará um gigante adormecido e que esse dragão seria do tamanho de um continente na fase adulta e que ele seria o primeiro dragão a existir.
Todos ficam surpresos quando ouvem isso e o Soluço fala: se apenas o espectro da areia está nessa ilha, talvez ele seja uma espécie de guardião para esse sino, e isso significa que deve existir mais 2 ilhas com esse sino e que nessas ilhas deve ter um espectro da areia nelas como guardião, ou que em cada uma das 3 ilhas tenha um guardião diferente. O Perna de Peixe fala: a segunda opção faz mais sentido, pois se essa lenda for verdade, esses 3 sinos em mãos erradas podem destruir um arquipélago sozinhos, então em cada ilha deve ter um guardião mais poderoso que o outro. O Soluço fala: isso realmente faz sentido, mas Loki, qual é a descrição desse dragão nas lendas? Eu falo: os sinos de Frey vão acordar o gigante adormecido, pois permanece escondido se for muito silencioso, sobre árvores e sob mares. Para acordar esse dragão, toque os 3 sinos ao mesmo tempo. Essa é a descrição desse dragão de acordo com as lendas. O Soluço fala: a parte de sobre árvores e sob mares pode significar que esse dragão vive em lugares com bastante árvores para se camuflar, e a parte de permanecer escondido se for muito silencioso significa que a ilha em que ele está é bastante silenciosa e que não há nenhum dragão ou viking nela. O Melequento fala: ok, essa parte eu entendo, mas e a parte dele estar adormecido? Uma hora ele vai ter que se acordar porque ele não pode ficar dormindo para sempre. O Soluço fala: realmente essa parte me deixou confuso, mas ele pode significar que esse dragão permanece dormindo na maior parte do tempo e que ele está dormindo nesse exato momento. A Astrid fala: faz sentido, mas nós temos que encontrar esse dragão para que nenhum viking use esse dragão para o mal. Eu falo: isso é verdade, mas nas lendas diz que esse dragão cospe lava da sua boca, então como algum viking iria conseguir domar um dragão que cospe lava de sua boca? O Soluço fala: o Loki tem razão, esse dragão deve ser difícil de se lidar e de treinar, a não ser que ele seja um filhote. Eu falo: nas lendas fala que nunca ninguém viu um exemplar desse dragão na fase adulta, porque esse dragão vive milhares de anos e também na fase adulta ele pode medir o tamanho de um arquipélago, então um dragão desse tamanho não passaria despercebido por nenhum viking, então esse dragão ele deve ser um filhote e ele por agir deve ser fácil de ser treinado. O Soluço fala: assim facilita as coisas, mas primeiro nós temos que encontrar esse dragão para depois nós o treinarmos para que ele não seja usado para o mal, mas como vamos saber onde fica as outras ilhas? O Perna de Peixe fala: eu encontrei um mapa enquanto estava explorando a ilha, muito provavelmente é a localização da segunda ilha. O Soluço pega o mapa do Perna de Peixe e começa a analisar o mapa e depois fala: esse mapa parece levar para as Ilhas Gêmeas, então a segunda ilha deve estar perto dessas ilhas. Todos nos montamos nos nossos dragões e voamos para Birk, sendo seguidos pelo espectro da areia. Quando nós chegamos, o Soluço vai contar o que nos descobrimos naquela ilha e também sobre os sinos. Depois de um tempo ele volta e fala: meu pai nos autorizou a explorar as ilhas em busca dos sinos de Frey e também disse para nós treinarmos esse dragão para que ele proteja Birk de futuras ameaças. Eu falo: o estoico sempre pensa em Birk acima dele, mas ele está certo. É muita responsabilidade ser o chefe da aldeia, mas antes de irmos explorar a nova ilha, é melhor treinarmos o espectro da areia para que ele possa proteger Birk e também não destruir nada. O Soluço leva o espectro até a Academia de Dragões para começar o seu treino para que ele possa defender Birk. Eu fui até a minha casa para descansar depois desse longo dia. No dia seguinte eu e os Cavaleiros de Dragões estávamos prontos para partir para a próxima ilha, até que eu falo: gente, se os dragões guardiões forem realmente mais fortes que os anteriores, então como será o dragão dessa ilha? O Soluço fala: isso realmente é uma boa pergunta, já que o espectro da areia foi até que fácil de derrotar, mas os outros 2 nós não sabemos se será tão fácil de derrotar e também quanto tempo iremos demorar para voltar. É melhor a gente se preparar para passar algumas noites nessa ilha.
Os Cavaleiros de Dragões se separavam e pegam alguns suprimentos para nós passarmos alguns dias naquela ilha, e o Soluço também avisa aos Tóicos sobre isso, e depois de todos chegarem, nós voamos em direção da ilha. Depois de 3 horas de voando nos chegamos à ilha, e nós se dividimos para explorar a ilha, e eu e o Soluço fomos para o sul da ilha. Nós estávamos explorando quando quase somos acertados por 3 rajadas de ácidos, e quando olhamos de onde veio as rajadas nos vimos 3 dragão vermelhos e pretos com marfins na sua boca. Eu falo: são ferrões letais. Esses dragões são extremamente venenosos, mas o seu veneno também pode ser usado contra ele, mas a sua real fraqueza são os relâmpagos. Eu e o Soluço vamos em direção dos ferrões letais, e eu disparo um raio em um dos ferrões letais, que é acertado em cheio e cai desmaiado. Os outros 2 lançam uma rajada de ácido que acerta a perna do Tempest, que grita de dor. O Soluço lança vários ataques de plasma nos dragões que vão atrás dele. Eu e P. Tempest vamos ao chão, e eu uso a minha habilidade de domar qualquer dragão no ferrão letal que foi desmaiado, e começo a cuidar da perna do Tempest. Enquanto isso, com o Soluço, ele estava disparando plasmas nos ferrões letais, que estavam sofrendo alguns danos, mas que não eram graves. Um dos ferrões letais tenta envenenar o Banguela, mas o Tempest lança um raio nele que acerta em cheio e desmaia, e ele cai no chão. Eu vou na sua direção e uso a minha habilidade novamente e o domo. E agora só faltava os 2 acordarem e o Soluço derrotar o outro ferrão letal, que não demorou muito, já que um ferrão letal sozinho é facilmente derrotado. Eu uso a minha habilidade nele também, mando o Soluço ir atrás do segundo sino e o mapa da localização da terceira ilha. Quando o Soluço sai, os ferrões letais acordavam e veem que eu estava cuidando deles e que havia uma pilha de peixes para eles se alimentarem. Eles se aproximam lentamente e começam a comer os peixes rapidamente, logo acabam, e se viram para mim. Eu coloco minha mão sobre o focinho do alfa daquele grupo, e assim ganho a confiança dele e o seu respeito. Depois de um tempo, o Soluço volta e fala: você realmente conseguiu domar os ferrões letais. Você consegue domar qualquer dragão, Loki. Eu dou um sorriso, mas na minha mente eu estava pensando: ele não pode saber da minha habilidade de domar qualquer espécie de dragão. Ele me entrega o sino e o mapa. Depois de eu analisar por um tempo, eu falo: esse mapa leva para além do arquipélago, mas também tem enigmas para encontrar a última ilha em uma língua que eu desconheço, mas eu acho perigoso ir para além do arquipélago por agora. É melhor a gente esperar mais algum tempo antes de ir para a terceira ilha. O Soluço fala: você tem razão, nós não sabemos que espécies tem além do arquipélago, então é melhor a gente se preparar para essa aventura. Daqui a algum tempo nos vamos. Eu e o Soluço montamos em nossos dragões, sendo seguidos pelos ferrões letais, e quando nós chegamos no centro da ilha, onde havíamos combinado de nos encontrar depois que explorar, os gêmeos falam: que dragões irados, a gente pode dar um elequento para eles comerem. O Soluço fala: ninguém vai dar ninguém para eles comerem. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que encontramos o mapa e o sino de Freya. A má é que o mapa leva para além do arquipélago e também está em uma língua desconhecida. O Perna de Peixe fala: se o mapa leva para além do arquipélago, então deve ter novas espécies para adicionar ao livro dos dragões e também novas línguas, mas a gente não sabe se as novas espécies serão amigáveis ou não. O Soluço fala: é por isso que a gente vai treinar por 3 anos para se preparar para ir para essas novas fronteiras. E esses dragões são os ferrões letais, Pena de Peixe e Lokis. Depois vocês colocam ele no livro dos dragões. Agora precisamos voltar a Berk. Nos concordamos com a cabeça e voamos em direção a Berk a mais uma aventura. Bom galera, a teoria vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.